Boas-vindas a essa aula. Hoje a gente vai falar sobre um ponto muito importante da sua preparação para a magistratura do trabalho. Então, a gente tem, no panorama atual, a gente tem pessoas que já se habilitaram no Exame Nacional da Magistratura e a gente também tem gente que ainda não, né? Ainda da ideia de que está atrasado, né? Mas que tenta, né, ainda se habilitar no Exame Nacional da Magistratura, que não é uma prova fácil, né? Só que a gente tem um ponto importante. Eu sempre falo que a gente tem que estudar para todas as provas ao mesmo tempo. Então, no período que a gente está sem edital do Exame Nacional da Magistratura do Trabalho, Exame Nacional da Magistratura aberto, então não tem nenhum edital aberto nesse momento, eu acredito que você deva fazer é o seguinte: tem que estudar para todas as fases. Então, tanto quem se habilitou no Enem como quem não se habilitou no Enem tem que incluir direito do trabalho, processo do trabalho, previdenciário, né, internacional, na sua rotina de estudos. Ainda que de uma forma um pouquinho mais reduzida, mas para poder fazer esse estudo que a gente chama de estudo de stand-by, ou seja, você estuda para todas as fases enquanto não tem edital aberto. Abriu o edital, estuda apenas para a prova que tem o edital aberto. Então, se abrir o edital do Enem, você ainda não está habilitado no Enem, vai lá fazer a prova do Enem e estuda só para Enem. Tá? Quem vai estudar para a magistratura do trabalho tem a vantagem, ou que são as pessoas já habilitadas, vão ter a vantagem de não precisar colocar aquela parte mais pesada de direito penal só, né? É bastante coisa, mas é só. Porque não vai mais ter tanto direito penal na sua prova da magistratura. Aí, tudo isso para a gente chegar no seguinte ponto. Para os dois, para quem passou ou não passou no Enem, direito do trabalho, processo do trabalho e as outras matérias do edital da magistratura do trabalho em si vão ser importantes. Eu só vou falar uma frasezinha só para eu ficar tranquilo em relação a esse vídeo. O estudo para todas as fases, ou seja, conciliar Enem e magistratura, nesse momento, tem uma importância muito grande. E a maior importância é a importância psicológica, assim, na minha cabeça, motivacional, vamos dizer assim. Então, ficar estudando só para o Enem e deixar as matérias trabalhistas de lado, que provavelmente são as matérias que você mais gosta, é o que você quer trabalhar, é no que você quer trabalhar, pode ter um efeito contrário, ou seja, você vai se cansar de estudar para a magistratura, porque tem que ficar estudando só para o Enem, não tem contato com a área trabalhista, e isso vai gerar um efeito ruim para você. Então, esse é um dos grandes efeitos de estudar para todas as fases ao mesmo tempo. Eu falo sobre isso em outros vídeos, mas só para eu ficar tranquilo aqui. Então, você incluiu lá direito do trabalho na sua rotina e as outras matérias. E eu sempre fiz a seguinte bibliografia, doutrina indicada para direito do trabalho. Sempre foi Maurício Godinho Delgado, muito acima dos demais. E aí depois viria Henrique Correia, Vólia Bonfim. Dá para usar o Ricardo Rezende, mais ou menos. Dá para usar o esquematizado lá, a coleção do esquematizado. Dá para usar o Carlos Henrique Bezerra Leite, esse já acho um livro melhor, né? Um livro bom. Mas assim, seria Maurício Coutinho Delgado, seguido por Henrique Corrêa, Vólia Bonfim, Carlos Henrique Bezerra Leite. Depois viriam essas outras mais secundárias, às vezes a pessoa que não se adequa muito a uma determinada linguagem e tal, e aí a gente vai explorando outras alternativas. Outras alternativas não, explorando alternativas, né? O certo. Beleza. A questão é que eu usei na minha preparação Maurício Godinho Delgado. Na época não tinha os livros com essa robustez, né? Do Henrique Correia, da Vólia Bonfim.
Então, eu me preparei ali entre os anos de 2014, 2016, 2017, e tinha no máximo ali o livro da Alice Monteiro de Barros, que era um livro muito bom, mas não era tão completo. Então, o único que tinha essa completude e essa robustez para vocês enfrentar um concurso da magistratura do trabalho era só o Maurício Godinho Delgado. E 2014 até 2016, 2017 eu tinha lido o livro do Maurício Godinho Delgado 6 vezes, tá? Mais ou menos umas 6 vezes. Recentemente eu li ele de novo, né? E a gente teve um período ali pós-reforma trabalhista em que não teve atualização do livro. O livro era por uma editora, depois passou para outra, da LTR, passou para a editora Juspódio. E aí a gente começou a ter os livros após a reforma trabalhista, as edições após a reforma trabalhista do livro do Godinho. Vamos falar Godinho para ficar mais fácil. Então, a capacidade do ministro, né, ele é ministro do TST e tal, é indubitável, a gente não duvida disso. Porém, a qualidade do livro pós-reforma trabalhista não está muito legal. O que eu percebi nos últimos tempos? Desde a reforma, e aí eu li uma edição a mais recente, a última edição, a gente teve também, ao lado da reforma trabalhista, julgados do STF importantes sobre a área trabalhista. DPF 324, tema 725, tema 932, a DPF 501, a ADI 5794, tema 935. E o que eu vejo é que, como vem muita coisa, e é naturalmente difícil atualizar um livro de 1.700 páginas, mais ou menos, as atualizações vêm deixando a desejar. Então, às vezes, você fica ali, vamos supor, ele construiu a estrutura ali de um determinado trecho do livro ao longo de 10, 12, 15 edições, que era de um jeito. Veio a reforma trabalhista, um julgado do STF sobre aquele tema, aquela estrutura toda que ele criou nos últimos 15 anos, ela já não é a realidade atual. Não que isso deva ser retirado do livro. Quem sou eu? Não sou editor, não sou nada disso. Mas a gente gasta um tempo para ler tudo isso, para chegar lá no final e como se fosse uma nota de atualização, teve um julgado do STF sobre o tema em sentido contrário. Ou a lei mudou, a reforma trabalhista mudou. E assim, o livro tem muita riqueza, mas isso inverte a lógica de importância do que é o direito, porque a gente analisa o direito a partir da fonte e não do histórico, né? A gente faz a fonte, a nossa fonte do direito, a lei, a Constituição e agora os precedentes vinculantes são as fontes primárias ali. A gente precisa analisar aquilo em primeiro lugar. A parte mais importante, na verdade, é a fonte. O histórico é importante também, mas não é o mais importante. Então, a gente acaba perdendo muito tempo na leitura de um livro de 1.700 páginas, em que muitas das coisas ali já estão já são um aspecto histórico, já estão defasadas. Como a gente tem o livro continua muito bom, mas como a gente tem essa ideia de que concurso envolve Exame Nacional da Magistratura, prova objetiva da Magistratura do Trabalho, discursiva, sentença, e como cada vez mais a prova vem ficando muito mais difícil, eu acho que é um tempo muito grande você perder tempo lendo um livro que vai focar mais em como era antes da reforma, antes do julgamento do STF, do que um livro que tenha uma linguagem mais atualizada, que não tenha medo de
deletar uma parte do livro e transformar essa parte do livro em outra coisa. Para concurso, isso vale a pena. A gente tem que se recordar que, estou até com a colinha aqui, no segundo concurso nacional da magistratura do trabalho, a nota de corte foi 60. 16 questões eram direito individual do trabalho, 7 questões de direito coletivo do trabalho e 5 questões de direito constitucional do trabalho, e caiu ali mais tese de repercussão geral do STF. São 28 questões só de direito material do trabalho ali, se a gente contar constitucional do trabalho junto. Ou seja, quase metade da nota de corte em direito material do trabalho. Individual e coletivo, as duas partes, individual e coletivo, estão no livro do Maurício Godinho Delgado. Quer dizer que o livro do Godinho você deve jogar fora ou não é um livro bom? Não, como eu falei, é o melhor livro que tem na atualidade, mas para concurso, para fins de concurso, que é o que a gente está falando aqui, não é o ideal hoje. Tá? O ideal, a meu ver, e aí não tem como fugir, para mim a única doutrina hoje é do Henrique Correia. Tá? Tem o livro do Carlos Henrique Bezerra Leite, tem o livro da Bolha, mas também tem essa questão de atualização. Então, para a gente manter o mesmo critério, né, você não sair do Godinho e ir para outro livro que também possa ter esse problema de atualização, Henrique Correia é a melhor indicação. A linguagem é objetiva, ele tem uma profundidade, mas ao mesmo tempo eu vejo, porque eu já li mais de uma vez as edições, né, conforme as edições vão vindo, não todas as edições, mas eu devo ter lido 3 vezes, pelo menos, 3 edições diferentes. A gente vê que tem uma diferença muito grande quando tem uma atualização gritante, assim como reforma trabalhista, como MP 808, como decisões do STF. Então, isso é um ponto que fica muito a favor do livro. Voltando, não é uma crítica assim para evitar o livro, Maurício Godinho Delgado. E, além do mais, eu vou até fazer um aviso. Para quem não vai adotar o livro do Godinho, que é o que eu estou indicando aqui, ainda assim existem pontos importantíssimos no livro dele que caem em prova. E, normalmente, são os nomes dos princípios de direito individual, de direito coletivo do trabalho, que são cobrados nas provas objetivas conforme os nomes que estão no livro dele. Tem que se recordar ainda que ele compôs originalmente, depois foi substituído, mas originalmente ele compôs a banca de sentença do segundo concurso nacional. Então, é importante, sim, conhecer posicionamentos, mas não é necessário ler o livro por completo. Tá? Isso a meu ver, uma perda de tempo. Várias passagens do livro, eu vi que existe um copia e cola. Então, uma parte do livro lá em princípios, uma crítica, por exemplo, à reforma trabalhista. A mesma crítica depois na parte de remuneração e salário. A mesma crítica depois em férias. A mesma crítica depois em duração do trabalho. A mesma crítica depois em direito coletivo do trabalho. Ou seja, são críticas que se repetem, cada uma ali com em torno de uma página inteira. São 5 páginas que você poderia transformar em uma só. Recorrer do livro todo. Isso se repete em várias matérias. E isso é uma coisa que nos faz perder tempo. Então, Henrique Correia, mas você vai complementar com Henrique Correia os nomes dos princípios do Maurício Godinho Delgado. Princípios de direito individual do trabalho são 9. São o princípio da proteção, princípio da norma mais favorável, princípio da imperatividade das normas trabalhistas, princípio da indisponibilidade das normas trabalhistas, dos direitos trabalhistas, indisponibilidade de direitos trabalhistas, princípio da condição mais benéfica, intangibilidade salarial e continuidade da relação de emprego. Então, sabendo os nomes desses 9 princípios, você já está tranquilo para enfrentar qualquer prova de direito do trabalho. Tá? O conteúdo desses princípios é muito repetitivo, né?
Então, às vezes, imperatividade das normas trabalhistas tem muito a ver com indisponibilidade dos direitos trabalhistas. É quase a mesma coisa, poderia ser tudo enquadrado em um princípio só, como a gente vê no livro da Voller, no livro do Henrique Correia e assim por diante. Princípio da norma mais favorável tem a ver também com ali a indisponibilidade, poderia estar dentro, como existe nos outros livros também. Princípio da intangibilidade salarial, às vezes pode estar dentro da indisponibilidade de direitos trabalhistas e assim vai. Sabe, existe ali dentro dos 9 princípios elencados no livro, uma certa repetição dos mesmos, parece que a gente está girando em torno sempre da proteção e dos demais, em resumo, dava para você somar todos os princípios e colocar em uns 4 ou 5, né? E não nos 9 que ele coloca lá no livro dele. Mas é importante saber os nomes, porque esses nomes são cobrados em prova. Quando é cobrado em prova, a gente tem que ter uma atenção redobrada. Mas é isso. Espero que vocês tenham gostado desse aviso, vamos dizer assim, sobre qual é a melhor doutrina para direito do trabalho para fins de concurso da Magistratura do Trabalho, com dicas de como estudar com edital, sem edital aberto. No mais é isso e a gente se vê na próxima.